Vamos lá, mais um vídeo de revisão de História da Arte para o vestibular, mais duas questões de História da Arte sendo analisadas, sempre buscando ampliar as questões para a gente poder revisar mais tópicos possíveis. E se possível, deixem aí o seu like, o joinha aí, para que esse conteúdo que é educacional ajude mais pessoas aí na sua preparação. Vamos lá. FUVEST 2024, ou seja, faz pouquinho tempo aí, uma questão envolvendo Jean-Baptiste Debré, né? Debré é um francês que veio para o Brasil lá na época do Dom João VI, né, com a mudança da corte. Ele trabalhou para a corte brasileira durante muito tempo, inclusive ele é um dos caras que fizeram a bandeira do Brasil, e ele deixou uma série de aquarelas muito famosas e exploradas nos livros didáticos e vestibulares. Debré sempre caiu muito nos vestibulares, né? A missão artística francesa também é algo que sempre cai, tá? E aqui é um trabalho de releitura feita por uma artista geviana, que é algo que é muito usado nos vestibulares, essas releituras de obras clássicas, né? Assim, já usaram tanto as obras normais, cabe fazer obras clássicas, essas releituras, tá? A Geviana, ela trabalha muito com fotomontagem, tá? Então ela trabalha muito esse tipo de questão e especialmente a questão de descolonização, enfim, que está bastante na moda também, tá? Não vou ler toda a pergunta aqui, vocês podem ler, dar uma pausa aí, tá certo? Aí vocês leem com mais cuidado, né? Então vamos às alternativas, tá bom? É, com base nas informações e imagens apresentadas, assinale a alternativa que corresponde à abordagem adotada por G. Viana em sua obra Sentem para o Jantar, né? Então, vamos lá, né? Então, é a perspectiva da artista aqui, toma cuidado, não Debré, tá certo? Geviana reproduz em sua obra as mesmas relações sociais representadas na obra de Debré. Bom, vamos ver aqui a imagem um pouquinho mais em detalhes, tá? Então, nessa imagem, que é um soco no estômago, né, que o Debré dá na gente, né? É uma família brasileira, né, da aristocracia aqui, né, servido por vários africanos escravizados, né? Há uma tensão aqui nessa cena, né? A aristocracia relaxada, tranquila, né? E os escravos aqui tendo que trabalhar, afastando as moscas aqui. Isso aqui é uma das coisas mais tristes, né, da história do Brasil, né? Era muito comum as sinhás comprarem crianças escravizadas para servirem entre aspas, de animais domésticos, assim, é uma das coisas mais assim deploráveis que nós tivemos na história brasileira, sem sombra de dúvida, né? E aqui uma inversão, né? Ou seja, o que nós temos é uma família negra, agora os personagens que estavam de pé servindo estão na mesa convidados, tá certo? Com a mesa farta e finalmente não temos mais aquela catástrofe, uma criança feliz brincando com o celular, um cachorrinho aqui, tá certo? Perceba que esse personagem aqui tá com os mesmos pés desse, né? Então, é bem interessante o trabalho, né? Então, vamos lá. As mesmas relações sociais? Não, né? Claramente, tudo mudou aqui, né? Geviana exalta em sua obra especialmente as características físicas das pessoas retratadas, enquanto Debré enfatiza as relações pessoais. Uma palavra exaltar é um pouco complicada aqui, né? Então, Debré enfatiza as relações pessoais. Não há uma relação entre essas duas coisas aqui, claramente, né? Parece ser isso. Geviano emprega em sua obra as mesmas técnicas e os mesmos materiais utilizados na obra de Debré, que lhe confere grande semelhança. Aqui é a pegadinha, tá? Sempre leiam, tá certo? Isso aqui. Então, quando você tem a legenda de uma obra, o que acontece? Você tem que colocar os materiais que são usados. Então, aparece assim: Rafael, que é o autor, Virgem Maria, óleo sobre a tela, etc. Indica o material usado. Debré usa aquarela. Aqui, impressão em jato de tinta com pigmento e colagem digital, tá certo? Então, nós temos um outro tipo de técnica sendo empregada. Geviana ignora aspectos relacionados a questões éticos raciais em sua releitura do Debré. Não, né? É uma obra sobre isso, né?
Então sobra E, né? G. Viana busca desconstruir em sua obra os estereótipos éticos raciais presentes na obra original de Debré. Sim, né? Mas vale lembrar que a obra de Debré também não deixa de ser crítica, ela é um retrato do que acontecia aqui no Brasil, tá certo? Ele é muito mais uma testemunha, né? Então vamos lá. Então, uma boa questão, uma questão tranquila, eu acho, não é muito difícil responder. É um aluno com boa competência de leitura, não teria a menor dificuldade. Agora sim, né? UEL 2025. Questão de colunas, né? Meu Deus, eu sempre mando os alunos decorarem 3 colunas só e caiu dois tipos aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Essas colunas é o seguinte: essas ordens de colunas é um padrão de coluna, tá certo? Que alguns livros clássicos de arquitetura traziam e que serviram muito de modelo para o pessoal do Renascimento, depois os neoclássicos, etc, né? Então vocês têm a obra do Vitrúvio, por exemplo, que cataloga isso aí e etc. As três ordens clássicas são a dórica, que é a mais simples, com essa linha reta. Essa parte de cima se chama capitel, tá? Vem de caput, cabeça, né? A cabeça da coluna, né? Você tem a jônica, que tem essa estrutura que são as volutas, tá? Que são esses círculos aqui. Lembra o cabelo de uma mulher, porque era considerada a jônica uma coluna mais feminina. E a coríntia, tá certo? Tem nada a ver com Corinthians, é da cidade lá, né? Que tem essas folhas de acanto aqui que vocês estão vendo, tá? Não dá para ver muito jeito, mas procura aí, folha de acanto. É uma coisa muito utilizada, né? Um ornamento, assim, talvez um ornamento mais utilizado na história da arte, tá bom? E tem essas duas que geralmente a gente não trabalha com os alunos, a toscana, tá? E a composta. A composta é uma combinação da jônica, tá? Com as volutas e as folhas de acanto. A toscana era um estilo etrusco, típica dos romanos. A gente não é muito comum trabalhar isso em sala de aula, tá? Por exemplo, não trabalho, tá? Mas vamos ver se dá para responder a questão mesmo assim, tá? Vamos lá. A arquitetura grega e romana ressalta a regularidade e a simetria na composição das colunas. Verdade. Vamos lá. Simetria é absolutamente fundamental aqui, tá certo? Só toma cuidado com uma coisa, tá? Obras gregas como o Partenon, essas colunas aqui são construídas um pouco de modo diferente para que a distância elas pareçam regulares, mas a ideia de regularidade está presente. A simetria talvez seja a grande questão de toda a arte grega, né? Vamos lá, então a primeira está certa, então a C já podemos excluir e a E também, já ganhamos duas aqui. Apesar da influência grega, a arquitetura romana se destaca nas proporções matemáticas e nas suas estruturas em arcos e abóbadas. Verdade, o arco é a grande contribuição da arquitetura romana, o que diferencia da grega. Lembra, grega é apenas caixa de sapato, tá certo? Como eu falo para os alunos, horizontal, etc. Né? Então a 1 e a 2 estão corretas, então já abre espaço aqui. A gente fica entre a A e a D, né? Porque a gente pode ter dúvidas. 3. Para as regularidades das composições, os romanos criaram dois estilos de colunas, toscana e compósita. Tá correto, tá certo? São duas ordens romanas, só que talvez você fique em dúvida ainda, tá certo? Você não tem essa informação, que essa informação, por exemplo, eu não passei para meus alunos porque não dá tempo, tá lá nas aulas a gente perde. Mas vamos ver se dá para resolver mesmo assim, tá? O frontão do Panteão, então essa parte aqui da frente, tá certo? Foi construído com colunas de diferentes estilos, provocando desequilíbrio visual. Bom, o aluno atento já sabe, se é romano, é tudo regular, é certo. E não, só tem um único estilo aqui, tá? Esse estilo aqui é o estilo coríntio, tá certo? Que está presente em todo o Partenon, aqui, o Panteão Romano, tá? Dava para ver por aqui? Dava pela foto perfeitamente, tá? Embora a imagem não seja melhor, é, enfim, isso é algo que daria para saber, né? Então a resposta certa é a D. Então é uma questão interessante, tá certo? Alerta para a gente ficar que talvez outros estilos possam ser cobrados. Questões de colunas desapareceram, tá certo? Nesse sentido de decoreba, tá? Já caiu no Enem, questão muito interessante comparando colunas com a Oscar Niemeyer, por exemplo.
Enfim, dar uma revisãozinha nesse assunto é bom. Essa questão já resolve todos os problemas de revisão, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima. Agora cadê o botão, né? Não tem mais botão porque eu troquei de programa aqui, ó. Interromper gravação. Tchau pra vocês.